Por que que a criança tem dificuldade para ler? Primeira coisa, a leitura não é algo natural, né? Nós não fomos feitos para ler, tá bom? O que que acontece? O nosso cérebro, ele junta as funções, duas funções, né? A área da linguagem, tá? E a área da visão, tá? E isso é uma descoberta da neurociência, tá? Algo não tão antigo assim, mas algo bem recente, tá? E o nosso cérebro é moldado para a gente aprender a ler e escrever, tudo bem? Por que que é importante você saber disso? Porque às vezes a gente está forçando algo que não é natural, tá? Então é algo que precisa ser estimulado, algo que precisa de reflexos, algo que precisa de estímulos externos, tá? Então, essa é uma das principais coisas que a gente precisa saber, tá? Então, eu dividi essas dificuldades, né? Por que que as crianças têm dificuldades para ler? Em dois âmbitos, né? Esse âmbito fisiológico, né? Que é a questão dessa dificuldade, porque nós não fomos feitos para ler, então é importante você saber disso, porque às vezes você está forçando algo que não é natural, não é como correr, não é como falar, não é como escrever. Outro fator que eu separei pra gente foi os ambientais e sociais. O primeiro dele é que, assim, apesar de algumas crianças já serem diagnosticadas com a dificuldade da leitura, da escrita, por algum motivo biológico, existe a questão dos estímulos ambientais, tá? Até essas crianças que já sofrem com essas dificuldades, quando expostas a um ambiente que não seja um ambiente saudável, um ambiente que não tenha o estímulo da leitura, essas crianças elas sofrem mais ainda, tá? Então, se você não tem uma criança que não tem nenhuma dificuldade, se ela é exposta a um ambiente que não é um ambiente que nutre essa questão da leitura, a sua criança ela vai ter dificuldade para ler, tudo bem? Por quê? Porque tudo é externo, né? A gente precisa receber essas informações para que... Tudo não, gente. Entre aspas, tá? Nesse caso da leitura, a gente precisa dos estímulos, tá? Além dos fatores biológicos, tá? Os ambientais são fundamentais para que você desenvolva no seu filho, tá? Ou na sua filha, na sua criança em si, esse hábito. Então, o ambiente, ele é um fator essencial para que você tenha um leitor em casa, né? Então, a gente pode ver, né, que pais que não leem provavelmente vão produzir filhos que não leem, né? Vão ter aí, né, produzir é o modo de dizer, tá? A gente tem agora um índice, né, que saiu em 2019, que o Brasil teve uma queda de 4% das pessoas nos leitores, né? Então, por exemplo, agora nós temos 100,1 milhão de pessoas que lê. Então, imagina, né? O restante da população que não lê e tá aí forçando o filho a ler. Então, a gente tem a questão fisiológica, né? Que a gente entende que não nascemos para leitura. E o segundo fator, que é a questão do ambiente. O ambiente, ele tem que ser um ambiente que produza leitura. Então, para você desenvolver leitura, você precisa ter um ambiente que produza leitura, tá? Por que eliminar essas dificuldades é importante? Porque você produz, né, um indivíduo não alienado, né? Você vai desenvolver, né, um indivíduo não alienado. Quando você ensina o seu filho, você está abrindo para ele um caminho, você está abrindo para ele uma luz no fim do túnel, né? Eu digo assim, né? Porque o indivíduo estava no escuro, ele tem um conhecimento de mundo, né, em si, ele tem aquele conhecimento do dia a dia, porque a gente não pode ignorar isso no processo de alfabetização, que é o conhecimento da criança do mundo que ela vive, tá? Porque isso é fundamental, tá? Para os aspectos do conhecimento da palavra e tudo mais, porque a criança passa a ter um conhecimento maior do mundo do que anteriormente tinha. Uma das outras coisas que a gente separou aqui é o seguinte, né? Como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço a criança ler, sentar? Como é que eu faço isso, Bia? Que você tá falando aí, parece que é muito lúdico, né? Tá muito no campo da mente e tal, muita explicação bonitinha, né? É porque às vezes como é que a gente faz, né? O modo errado de ver é o seguinte: às vezes a gente força a criança a sentar, obrigamos ela a ler e isso vai gerar estresse nela. Ela não tem o hábito, né? Ela não sabe o benefício, você ainda não teve tempo para habituar ela àquilo ali. Então, forçamos a criança a sentar e as obrigamos a ler. Isso gera nela um estresse, né? E esse estresse vai aumentando se a gente forçar cada vez mais, né? Então, a gente não respeita, tá?
Um dos outros pontos que a gente tem é não respeitar a fase do desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente não respeita a forma que ela aprende, a gente quer forçar ela a aprender a ler algo que não é interessante para ela, não tem a ver com o mundo dela, não tem a ver com a dinâmica do dia a dia dela, para ela não tem vínculo nenhum, porque criança é muito ligada ao emocional, não tem vínculo emocional nenhum a ela, entendeu? Então, para ela, assim, ler não tem sentido, né? Então, uma das dicas que eu dou é se envolva no momento de leitura com seu filho, né? Fale para ele o sentido que aquilo ali representa para sua vida, qual é o significado, sabe? Às vezes você pode também pegar, né? Eu faço muito com o meu pequeno aqui, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho do coração. E com ele, às vezes, eu vou pegar com ele para ler alguma história. Eu tento pegar algo que tenha significado para mim. Porque quando eu vou transparecer para aquela criança, quando eu vou contar para aquela criança, eu conto com experiência, eu conto com gosto. Então, eu explico o significado, sabe? E depois eu pergunto para ele o que ele aprendeu com aquela leitura, tudo mais. Quando eu faço com os meus alunos aqui também no reforço, eu procuro ler com eles, eu pego os exemplos, às vezes eu até mudo o nome dos personagens, porque eles gostam, né? Eles se sentem dentro da história. Esses dias mesmo eu fiz com um aluno, peguei e mudei o nome do personagem do livro com ele ficou assim, ele tava meio aéreo e tal, porque ele não tem o hábito de ler em casa, então ele chega aqui, a gente já vai, faz as tarefas, depois no final tem a leitura ou no início, depende muito da criança e no currículo que a gente estabelece para ela aqui, no caso, né? Então, assim, um planejamento que eu faço para elas. Então, tudo isso modifica, né, como a criança vai receber a leitura, tudo bem? Agora, se você vai pegar ela e vai botar ela para sentar a força, ler uma coisa que não interessa, não vai funcionar, né, gente? A gente tem que ter essa coerência, né? Outro ponto, né, que eu trouxe aqui pra gente depois você tem que fixar um horário, né? O ideal é que você fixe um horário, tá, com a sua criança todos os dias, o mesmo horário. Assim, leitura antes de dormir, super positivo, tá? Mas tenta durante o dia mesmo, assim, quando ela já tá bem atenta, bem... Gente, eu tô falando isso aqui pra criança que não lê. Tem uns alunos maiores aqui que eu leio com eles, tá? Eu vou fazendo, às vezes, parágrafo por parágrafo, às vezes eu faço um personagem, eles fazem outro. E isso estimula eles a lerem, sabe? Eles se sentem, caramba, e eu faço as expressões. Você tem que agir, gente, de acordo com o sentimento do personagem. Se vocês estiverem lendo algo que tenha uma literatura, uma narrativa, algo assim, que tenha personagens, você tem que se expressar, entendeu? Com essa criança, se expressar para ela, que ela vai sentir emoção, sabe? Você precisa mostrar como se faz. Às vezes a gente está exigindo de alguém, como no trabalho, né? A gente exige, às vezes, da pessoa que ela faça determinada função, só que você não ensinou para ela. Porque, por exemplo, na teoria é muito lindo, né? Mas quando chega na prática é totalmente diferente. Você vai exercer algo que, assim, você não tem domínio, né? Então você precisa ensinar. Alguém precisa sentar do seu lado e falar assim, olha só, é desse jeito. A gente precisa ser ensinado, sabe? Então, se é uma coisa nova, alguma coisa que, como eu disse lá no início, é algo que a gente nasce para fazer, nosso cérebro ele não está adaptado para aquilo, ele se modifica no percurso, então a gente precisa sentar e ter paciência com os nossos pequenos, tá? Porque nós já estamos alfabetizados, nós já temos, a maioria, né, a grande maioria, já tem uma leitura legal, de sim, que consegue compreender e tudo mais, consegue ler um conjunto de palavras e associar elas a um pensamento, mas as crianças ainda não têm, né? Então elas precisam realmente desse sentido, né?